Shalom, meus irmãos, aqui quem vos fala é o irmão Macli Pessoa e estou aqui através desse vídeo para mais uma vez trazer uma palavra de encorajamento para os irmãos com relação ao arrebatamento da igreja. E desta feita estarei abordando um episódio bíblico que fortalece a crença de um arrebatamento iminente, isto é, um arrebatamento que poderá acontecer a qualquer momento e pegará muitos de surpresa. Inclusive, vale lembrar que este episódio é muito utilizado pelos irmãos que compõem o grupo de pessoas que acreditam na teoria de um arrebatamento pré-tribulacional. Esse episódio, ele está relatado logo após aquela grande pesca dos discípulos e, consequentemente, a indagação que o mestre fez a Pedro, lhe perguntando se ele o amava. E Pedro responde que amava e que o mestre sabia. E o mestre pergunta a ele pela segunda vez: Pedro, tu me ama? E Pedro responde: mestre, tu sabes que eu te amo. E o mestre pela terceira vez faz essa pergunta e Pedro fica triste, fica meio envergonhado, inclusive, e chega a dizer: mestre, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Então o mestre diz a ele: então apacenta as minhas ovelhas. Na verdade eu te digo que quando tu eras moço, tu se vestia a ti mesmo e ia para onde tu queria, mas quando tu ficares velho, tu estenderás as mãos e outro te vestirá e te conduzirá para onde tu não queiras ir. E diz o texto que o mestre falava essas coisas indicando com que morte Pedro iria morrer para glorificar o nome de Yahweh. Mas logo em seguida o texto relata que Pedro, olhando para o lado, ele viu aquele discípulo que o mestre o amava, que inclusive estava do lado dele e reencostava sua cabeça no momento da ceia. Este era João. E Pedro pergunta: e a este, mestre, o que vai acontecer? Aí o mestre responde de modo severo e duro, dizendo: Pedro, se eu quiser que este viva até que eu venha, o que te importa? O que te interessa? Tu apenas segue-me, segue-me. E por conta desta declaração, foi dito entre os irmãos, foi anunciado entre os irmãos que João não iria morrer e iria presenciar com vida o retorno do nosso Salvador Yahshua Mashiach. Mas não era bem isso que o mestre estava tentando dizer. O mestre não quis dizer que João não iria morrer. Apenas disse a Pedro: o que te importa se eu quiser que ele viva até que eu venha? Mas o que me chama a atenção, irmãos, com este fato, com este episódio, é que, de fato, os irmãos no primeiro século, por conta desta declaração do mestre, acreditavam piamente que o arrebatamento iria acontecer, iria se dar naquele período, naquele século, que o arrebatamento era assim iminente. E outra prova disso, eu até falei no um vídeo anterior, a carta que Paulo escreve lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante. Os irmãos também acreditavam que o arrebatamento era para aquele momento, era para o primeiro século. Mas o que estava entristecendo eles é que eles acreditavam que a salvação, o arrebatamento, só era para quem estivesse vivo. E uma vez que eles viam seus irmãos morrendo, eles achavam que não tinha mais esperança para aqueles que estavam desfalecendo, que estavam morrendo. E Paulo, ele repreende esse desânimo dos irmãos, essa falta de fé dos irmãos,
essa falta de esperança, de confiança, dizendo a eles que não era bem assim. E que os mortos também em Yahshua Mashiach também iam ter o mesmo direito daqueles que estiverem vivos naquele grande momento em que se dará o arrebatamento da igreja. Agora, o que eu quero chamar a atenção dos irmãos e o que eu queria que os irmãos prestassem atenção e levassem em consideração é que os discípulos e os seguidores do Mashiach no primeiro século, eles não discutiam entre si a questão de em que data exata esse grande evento iria acontecer. Apenas eles acreditavam piamente que o arrebatamento era iminente. Mas em nenhum momento eles foram repreendidos porque acreditavam dessa forma. Eles foram repreendidos sim pelo apóstolo Paulo, porque eles achavam que o arrebatamento só era para os que estavam vivos e os mortos não tinham direito. Essa era a questão, essa era a discussão entre eles. E não a questão de datas específicas. Eles não discutiam sobre isso. Eles não estavam preocupados quanto a isso. Apenas eles aguardavam ansiosamente. Eles desejavam que o arrebatamento fosse para os seus dias. E permaneceram fiéis até a morte, acreditando desta forma. E aí onde eu quero chamar a atenção dos irmãos. Sigam o exemplo desses irmãos. Tomem como exemplo a atitude desses irmãos da igreja primitiva, do primeiro século. Não deixem de acreditar, continue confiando, continue acreditando. Porque o que importa não é a data, o que importa é estar preparado. Porque mesmo se não alcançarmos o arrebatamento com vida, se morrermos, se formos alcançados pela morte, seja lá por qualquer doença, por qualquer incidente ou acidente que venha ocasionar a nossa morte, independente disso, teremos o mesmo direito. Porque Paulo diz que os vivos não precederão os que morrem. Primeiro os mortos em Yahshua Mashiach ressuscitarão. E em seguida nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente com eles transladados. Então, meu irmão, minha irmã em Yahshua Mashiach, foque nisto. Esteja pronto, preparado. Tenha uma vida reta diante do Eterno. Tenha uma vida santa, pura, imaculada. Isso é o que importa para esse momento, para esses dias. Tá, meus irmãos? Fica aqui estas palavras. E vale lembrar que este maravilhoso episódio bíblico está escrito no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 22 e o 23. E aqui eu encerro minhas palavras lendo mais um texto do Evangelho de João, que se encontra no capítulo 14, versículo 21, que diz o seguinte: está escrito, veja o que o mestre disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Que o Eterno vos abençoe em nome do seu Filho Yahshua Mashiach.